Boa noite, irmãos. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Levíticos, do irmão MacTosh. Capítulo 2. A oferta de manjares. Cristo na sua humanidade. Vamos considerar agora a oferta de manjares, que, de uma maneira muito clara, apresenta Cristo Jesus como homem. Assim como o holocausto simboliza Cristo na morte, a oferta de manjares representa-o na vida. Nem num, nem no outro se trata da questão de levar o pecado. No holocausto, vemos expiação, mas não é uma questão de levar o pecado. Não é imputação do pecado, nem manifestação da ira por causa do pecado. Como podemos saber isto? Porque tudo era consumido sobre o altar. Se houvesse nele alguma coisa referente à remoção do pecado, teria sido consumado fora do arraial. Veja Levítico 4, 1 ao 12, com Hebreus 13, 11. Porém, na oferta de manjares, sem sequer havia derramamento de sangue. Nem sequer havia derramamento de sangue. Encontramos nela uma formosa figura de Cristo, como viveu, andou e serviu na terra. Este fato, em si, é suficiente para persuadir a mente espiritual a considerar esta oferta eternamente, atentamente e com a oração. Vou repetir essa parte aqui. Esse fato, em si, é suficiente para persuadir a mente espiritual a considerar esta oferta atentamente e com oração. A humanidade pura e perfeita de nosso bendito Senhor é um tema que requer a atenção de todo o verdadeiro crente. É de recear que prevaleça muita liberdade de pensamento sobre este santo mistério. As expressões que às vezes se ouve e se leem bastam para provar que a doutrina fundamental da encarnação não é compreendida como a palavra de Deus nola apresenta. Tais expressões podem, muito provavelmente, proceder de uma má compreensão na natureza verdadeira das suas relações e do verdadeiro caráter dos seus sofrimentos. Mas, seja qual for a causa que lhes dar origem, devem ser julgadas à luz das Sagradas Escrituras e rejeitadas. Infalivelmente, muitos dos que fazem uso dessas expressões recuariam como horror e justa indignação ante a verdadeira doutrina que elas encerram. Se esta fosse exposta perante eles no seu verdadeiro e extenso caráter, e, por esta razão, deve haver o cuidado de não atribuir erro à verdade fundamental, quando pode muito bem ser apenas incorreção de linguagem. Rodapé. Não se salienta a ideia de levar o pecado, mas, claro, quando há expiação, existe a questão de pecado. Existe, contudo, uma consideração que deve pensar grandemente nas apreciações de todo cristão, a saber, a natureza vital da doutrina da humanidade de Cristo. Encontra-se no próprio fundamento do cristianismo, e por esta razão, pode baixar, irmão. Satanás tem procurado diligentemente, desde o princípio, induzir as pessoas em erro a este respeito.
Quase todos os erros principais que se têm introduzido na Igreja Professa revelam o propósito satânico de minar a verdade quanto à pessoa de Cristo. E até homens piedosos não pretender, não pre, e até homens piedosos, ao pretenderem combater esses erros, caem, em muitos casos, em erros do lado oposto. Daí a necessidade de prestarmos atenção às próprias palavras de que o Espírito Santo fez uso para revelar este sagrado e profundo ministério. Esse profundo mistério. Tá bom a leitura aí ou tá rápido? Ok, então vou continuar. Na realidade, eu creio que, em todos os casos, a submissão à autoridade das Sagradas Escrituras e a energia da vida divina na alma são os melhores meios de proteção contra toda a espécie de erro. Vou repetir isso daí. Na realidade, eu creio que, em todos os casos, a submissão à autoridade das Sagradas Escrituras e a energia da vida divina na alma são os melhores meios de proteção contra toda a espécie de erro. Não são precisos grandes conhecimentos teológicos para preparar uma alma de modo a evitar erros a respeito da doutrina de Cristo. Se a palavra de Cristo habitar abundantemente na alma e o Espírito de Cristo estiver nela em poder, não haverá lugar para Satanás introduzir as suas sombrias e horríveis sugestões. Se o coração se compraz no Cristo das Escrituras, fugirá seguramente dos falsos cristos que Satanás lhe apresenta. Se nos alimentarmos da realidade de Deus, rejeitaremos sem hesitação, as limitações de Satanás. Este é o melhor meio de escapar aos enredos do erro, qualquer que seja a sua forma e caráter. As ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. João 10, do 3 ao 5. Não é necessário, de modo algum, estar-se habituado à voz de um estranho para se fugir dele. Tudo o que precisamos é conhecer a voz do bom pastor. Este conhecimento nos guarda da influência ardilosa de todos os estranhos. Portanto, embora me sinta chamado para prevenir o leitor contra sons estranhos, a respeito do mistério divino da humanidade de Cristo, não me parece necessário discutir tais sons, mas procurarei antes, pela graça, avisá-lo contra erros, apresentando a doutrina das Escrituras sobre o assunto. Poucas coisas há em que revelamos maior fraqueza do que em mantermos uma comunhão vigorosa com a perfeita humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, sofremos tanto com a falta de frutos, inquietação, divagações e erro. Se estivéssemos compenetrados mercê de uma fé simples, da verdade que à direita da majestade nos céus está um homem real, um cuja simpatia é perfeita, cujo amor é insondável,
cujo poder é onipotente, cuja sabedoria é infinita, cujos recursos são inesgotáveis, cujas riquezas são inexauríveis, não sei se é assim, cujo ouvido está sempre atento às nossas petições, cuja mão está aberta a todas as nossas necessidades, cujo coração está cheio de ternura e amor inefável por nós, quanto mais felizes e elevados seríamos e quanto mais, independente dos meios correntes da criatura, estaríamos, fosse qual fosse o canal por onde viessem. Não há nada que o coração possa desejar que não tenhamos em Jesus. Suspirar por verdadeira simpatia? Onde poderá encontrá-la, senão naquele que pôde juntar as suas lágrimas às das desoladas irmãs de Betânia? Há nela o gozo de uma sincera afeição? Só pode encontrá-la no coração que manifestou o seu amor em gotas de sangue. Procura a proteção de um poder eficaz? Nada mais tem a fazer senão olhar para aquele que criou o mundo. Sente necessidade de uma sabedoria infalível para o guiara entregue. Aqui tem, eu acho que sente necessidade de uma sabedoria infalível para o guiara, entregue-se àquele que é a sabedoria, o qual por nossos pecados foi feito por Deus sabedoria. Em resumo, temos tudo em Cristo. A mente divina e as afeições divinas encontraram um objetivo perfeito em Jesus Cristo, homem. E, seguramente, se existe na pessoa de Cristo o que pode satisfazer Deus perfeitamente, há também o que nos deveria satisfazer. E nos satisfará na proporção em que, pela graça do Espírito Santo, andarmos em comunhão com Deus. Cristo, o homem perfeito. Se algum irmão quiser fazer algum comentário, é só me falar aí, viu? Que eu paro. Cristo, o homem perfeito. O Senhor Jesus Cristo foi o único homem perfeito que jamais pisou esta terra. Era todo perfeito, perfeito em pensamento, palavras e ação. Nele, todas as qualidades morais se encontravam em divina e, portanto, perfeita proporção. Nenhuma, nenhuma qualidade preponderava, nenhuma qualidade preponderava. Nele entrelaçavam-se singularmente a majestade que amedrontava e a delicadeza que dava um perfeito à vontade na sua presença. Os escribas e fariseus eram severamente censurados por ele, enquanto que a samaritana e a mulher que era pecadora eram inexplicável e irresistivelmente atraídas para ele. Nenhuma qualidade deslocava a outra, porque tudo estava em bela e airosa proporção. Isto pode verificar-se em todas as cenas da sua perfeita vida. Podia dizer a respeito de 5.000 pessoas famintas: dai-lhes
vós de comer. E, depois de estarem satisfeita, podia acrescentar: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. A benevolência e a economia são ambas perfeitas. Uma não interfere com a outra. Cada uma brilha na sua própria esfera. Não podia despedir a multidão faminta. Tampouco podia permitir que um simples fragmento do que Deus criara fosse desperdiçado. Supria com mão cheia e liberal as necessidades da família humana. E quando isso fora feito, guardava cuidadosamente cada átomo deixado. A mesma mão que estava sempre aberta a toda forma de necessidade humana estava firmemente fechada contra toda a prodigalidade. Nada havia de mesquinho, nem tampouco de extravagante no caráter do homem perfeito, o homem do céu. Que lição para nós! Quantas vezes acontece conosco que a benevolência degenera em injustificável prodigalidade e, por outro lado, quantas vezes a nossa economia é manchada pela exibição de um espírito avaro. Por vezes, os nossos corações mesquinhos recusam abrir-se às necessidades que nos apresentam, enquanto que, noutras ocasiões, dissipamos por frívola extravagância o que poderia satisfazer muito dos nossos semelhantes necessitados. Ó, prezado leitor, estudemos atentamente o quadro divino que nos é apresentado na vida de Jesus Cristo, homem. Quão confortante e edificante é para o homem interior estar ocupado com aquele que foi perfeito em todos os seus caminhos e que em tudo deve ter a preeminência. Vede-o no jardim do Getsemane. Ali, ele ajoelha-se no recôndito profundo de uma humildade que ninguém, senão ele, podia mostrar. Mas, todavia, adiante do bando do traidor, mostra uma presença de espírito e majestade que nos faz retroceder e cair por terra. O seu comportamento diante de Deus é de prostração, mas perante os seus juízes e acusadores de dignidade inflexível, tudo é perfeito. Não, li errado aqui. O seu comportamento diante de Deus é de prostração, mas perante os seus juízes e acusadores de dignidade inflexível. Tudo é perfeito. O desapego, a humildade, a prostração e a dignidade são divinos. Assim também, quando contemplamos a combinação formosa das suas relações divinas e humanas, observa-se a mesma perfeição. Ele podia dizer: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E, ao mesmo tempo, podia descer a Nazaré e dar ali um exemplo de perfeita sujeição à autoridade paternal. Veja Lucas 2, do 49 ao 51. Podia dizer à sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? E, contudo, ao passar pela agonia
indizível da cruz podia confiar eternamente aquela mãe ao cuidado do discípulo amado. No primeiro caso, ele separou-se no espírito de perfeito Nazireu, deu expressão aos ternos sentimentos do perfeito coração humano. A devoção do Nazireu e a afeição do homem eram igualmente perfeitas. Não houve interferência nem num caso, nem no outro. Cada uma brilhava com brilho límpido na sua própria esfera. Agora, a sombra deste homem perfeito passa perante nós na flor de farinha, que formava a base da oferta de manjares. Não havia nela um grão mal moído, nada desigual, nada desproporcional, nada revelava aspereza. Não importava qual fosse a pressão vinda do exterior, a superfície era sempre uniforme. O Senhor nunca foi perturbado por quaisquer circunstâncias. Nunca teve de introceder, nunca teve de retroceder um passo ou retirar uma palavra. Viesse o que viesse, enfrentava sempre as circunstâncias com aquela uniformidade admiravelmente simbolizada na flor de farinha. Em todas estas coisas, desnecessário é dizer que ele está em flagrante contraste com os seus mais honrados e consagrados servos. Por exemplo, Moisés, embora fosse muito mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra, número 12:3, falou imprudentemente com seus lábios. Salmo 106:33. Em Pedro, vemos um zelo e uma energia que, por vezes, eram excessivos, e também, noutras ocasiões, uma covardia que o levava a fugir do lugar de testemunho e vitupério. Fazia afirmações de uma devoção que, quando chegava à altura de agir, não se via. João, que respirava tanto da atmosfera da presença imediata de Cristo, manifestou, por vezes, um espírito sectário e intolerante. Em Paulo, o mais consagrado dos servos, descobrimos considerável desigualdade. Dirigiu palavras ao sumo sacerdote que teve de retirar. Atos 23. Escreveu uma carta aos coríntios de que logo se arrependeu, para mais tarde não se arrepender. 2 Coríntios 7:8. Encontramos em todos qualquer falha, menos naquele que é cândido e totalmente desejável entre 10.000. No estudo da oferta de manjares, para mais clareza e simplicidade dos nossos pensamentos, convém considerar primeiro os materiais de que era composta, depois as diversas formas em que era apresentada, e por último, as pessoas que participavam dela. Pode seguir aqui agora, irmão? Certo, Dani? Vou aí. Tá. Os ingredientes da oferta de manjares: a flor de farinha amassada com azeite. Quanto aos materiais, a flor de farinha pode ser considerada como
a base da oferta. Nela, temos uma figura da humanidade de Cristo, na qual se encontram todas as perfeições. Nela se encontram também todas as virtudes prontas para ação eficiente a seu tempo. O Espírito Santo deleita-se em mostrar a glória de Cristo, em o apresentar em toda a sua excelência incomparável. Em o apresentar diante de nós em contraste com tudo mais. Põe-no em contraste com Adão, até mesmo no seu melhor e mais elevado estado. Como lemos, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. O primeiro Adão, até mesmo no seu estado de inocência, era da terra, mas o segundo homem era o Senhor do céu. O azeite, na oferta de manjares, é um símbolo do Espírito Santo. Mas assim como o azeite é aplicado de um modo duplo, o Espírito Santo é apresentado no duplo aspecto, em relação com a encarnação do Filho. A flor de farinha era amassada com azeite, e sobre ela era deitado azeite. Versículos 5 e 6. Tal era o tipo. E no antítipo, vemos o bendito Senhor Jesus Cristo, primeiro concebido, e então ungido pelo Espírito Santo. Compare Mateus 1, versículo 18 e o versículo 23, com o capítulo 3 de Mateus, versículo 16. Isto é divino. A exatidão é tão clara que provoca a admiração da alma. O mesmo Espírito que dita os ingredientes do tipo dá-nos os fatos ocorridos com o antítipo. O mesmo que referiu com assombrosa precisão as figuras e sombras do livro de Levítico, deu-nos também o seu glorioso objetivo nas páginas do Evangelho. O mesmo Espírito sopra através das páginas do Velho e do Novo Testamento e permite-nos ver como um correspondente exatamente ao outro. Desculpe aqui, vou ler aqui de novo, viu? O mesmo Espírito sopra através das páginas do Velho e do Novo Testamento e permite-nos ver como um corresponde exatamente ao outro. A concepção da humanidade de Cristo, pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem, descobre um dos mais profundos mistérios que pode prender a atenção da mente renovada. E plenamente revelado no Evangelho de Lucas. Isto é inteiramente característico, visto que, através de todo esse Evangelho, parece ser
objetivo especial do Espírito Santo revelar, na sua maneira terna e divina, o homem Cristo Jesus. Em Mateus temos o filho de Abraão, filho de Davi. Em Marcos temos o servo divino, o obreiro celestial. Em João temos o Filho de Deus, o Verbo eterno, a vida, luz, por quem todas as coisas foram feitas. Porém, o grande tema do Espírito Santo no Evangelho de Lucas é o Filho do Homem. Rapidamente aqui, só para fazer um comentário rápido aqui dos Evangelhos, por sinal os irmãos ensinam que cada Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele nos apresenta o Senhor Jesus em um caráter. No caso, Mateus, ele é apresentado como o rei, Messias. É por isso que a gente pode até dar uma olhadinha rapidinho, e os irmãos vai ajudarem também. Eu vou colocar aqui na palavra, só para a gente ter essa noção, que é bem interessante. Aqui já começa assim, né? Peraí. O livro de Mateus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Davi foi o rei conforme o coração de Deus para Israel. Então aqui é a indicação de que esse livro aqui vai estar apresentando o Senhor como o rei. E é por isso que nesse evangelho aqui de Mateus, a expressão que só aparece nele o tempo todo é reino dos céus, onde o rei foi rejeitado aqui nesse mundo, voltou à glória, foi para a glória, e agora o reino dos céus aqui, ele continua existindo, mas em mistério. O reino está aqui, mas o reino dos céus, ele continua. Essa expressão só é encontrada em Mateus. Em Mateus a gente não vai encontrar a expressão reino de Deus, só encontra reino dos céus. Então, o Evangelho de Mateus apresenta o Senhor Jesus como o rei. O rei. Lucas, a gente sabe que Lucas, ele era um médico, né? Era o médico. E ninguém melhor do que o médico para conhecer o corpo humano. E aqui ele apresenta ao Senhor como homem, um homem perfeito. Então, ele dá muitos detalhes, esse evangelho de Lucas aqui, como o irmão McTosh está falando, né? Ele se concentra mais nessa questão do filho do homem. O filho do homem. Hoje pode dar uma lidinha aqui, quem quiser. Eu falei deixa eu ver aqui, foi Lucas que eu mostrei aqui primeiro? Deixa eu ver aqui. Lucas. Eu pulei Marcos, né? Faltando Marcos aqui. Marcos aqui, ele é apresentado como o servo perfeito.
O servo ele não tem genealogia, é apresentado lá em Mateus, né? Embora ele fale aqui do Filho de Deus, mas aqui o Senhor ele é apresentado como o servo perfeito. Então, se ele já começa, um dos assuntos aqui já é voz do que clama no deserto, começando já com João o Batista. Só um momentinho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, João Batista aqui, ele fez esse serviço, indo adiante do Senhor, né, ali para os filhos de Israel, para apresentar ou anunciar que o reino estava próximo. E, por fim, tive aqui o livro de João, o Evangelho de João, e coloca aqui: no princípio era o Verbo. Esse princípio aqui é o princípio de todos os princípios, vamos por assim dizer, né? Estava aqui o Pai, o Filho, é por isso que é apresentado assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, aqui, o Evangelho de João apresenta o Senhor como Deus, o Filho de Deus, ou melhor, Deus Filho também. É só para a gente ter essa noção. Aqui o irmão colocou aqui, Danilo Barbudão. Mateus, Jesus é rei. Marcos, Jesus é servo. Lucas, Jesus é homem, homem perfeito. E João, Jesus é Deus. Alguma dúvida a respeito disso? Algum dos irmãos ou irmãs? Deu para compreender? Quer mais alguma ajuda aí de algum irmão? Algum irmão quer se expressar também? Um irmão que esteja em comunhão? E aí a gente segue aqui lendo. É muito gratificante, né? Ter esse ensino, esse aprendizado é, dos irmãos, porque antes eu me perguntava por que quatro evangelhos? E, e não tinha esse entendimento, né? Que é apresentado o Senhor em quatro aspectos aí, em quatro características, né? E é fundamental a gente ter esse ponto de vista para entender melhor mesmo, né? Através do Espírito. Então, é gratificante. Glória a Deus por isso. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria a honra que lhe ia ser conferida em relação com a grande obra da encarnação, ela, não com espírito de cepticismo, mas de honesta ignorância, perguntou: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Claramente, imaginava que o nascimento desta gloriosa pessoa que estava prestes a aparecer devia ser segundo os princípios normais da geração.
E este seu pensamento torna-se, na infinita bondade de Deus, a ocasião de derramar luz sobre a verdade fundamental da encarnação. A resposta do anjo à pergunta da Virgem é muito interessante e merece ser considerada a fundo. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Desta magnífica passagem aprendemos que o corpo humano que o Filho eterno de Deus tomou foi formado pela virtude do Altíssimo. Um corpo me preparaste. Compare-se Salmos 40, versículo 6, com Hebreus 10, versículo 5. Vamos dar uma olhadinha rapidinho lá, né? Salmos 40, versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste. As minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Deixa eu ver se tá. Deixa eu ver se aqui ele botou alguma coisa. Salmos 46, que tem um versículo que fala: corpo me preparaste. Aqui no 7 diz assim: então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Vamos ver lá Hebreus agora. Hebreus 10, 5. Já que em Hebreus ele fala assim: pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e obrações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Foi um verdadeiro corpo humano, verdadeiramente carne e sangue. Não há aqui fundamento possível para as teorias inúteis e inconsistentes do agnosticismo ou misticismo. Nenhuma justificação para as frias abstrações do primeiro ou a fantasia obscura do último. Ele está falando aqui dos agnosticismo ou misticismo. Tudo é profundamente sólida e divina realidade. O que os nossos corações necessitam é precisamente o que Deus nos deu. A primitiva promessa
havia declarado que a semente da mulher havia de ferir a cabeça da serpente. E ninguém, a não ser um verdadeiro homem, podia cumprir esta predição. Alguém cuja natureza humana fosse tão real quanto era pura e incorruptível. Eis que em teu ventre conceberás, disse o mensageiro angélico, e darás à luz filho. E então, para que não houvesse lugar para qualquer erro, quanto ao modo desta concepção, ele acrescenta palavras que provam indubitavelmente que a carne e o sangue de que o Filho Eterno participou, ao mesmo tempo que era absolutamente real, era absolutamente incapaz de receber, reter ou comunicar uma simples mancha. A humanidade do Senhor Jesus era enfaticamente o santo. Irmão, falar isso aqui porque nós sabemos que todo ser humano, ele é concebido da natureza de Adão, caída e pecaminosa. Mas aqui, o Senhor Jesus, ele é concebido como santo, o único ser humano que já nasceu santo, sem nenhuma mancha, sem nada, nada que pudesse comparar a um ser humano nascido na questão do pecado, né, no ser humano nascido de Adão, com a velha natureza pecaminosa. Ele era santo, e assim nasceu assim. O próprio Davi, em uma certa fala, não sei se é Salmo, ele diz: eis que fui concebido em pecado. Mas aqui o que é falado do Senhor Jesus, da sua concepção, é o ente santo que há de nascer. O irmão deve falar aqui mais, né? E visto que era inteiramente sem mancha, não havia nela o princípio, mortalidade. Não podemos pensar na mortalidade sem a relacionar com o pecado. E a humanidade de Cristo não tinha nada a ver com o pecado, quer pessoal, quer relativamente. O pecado foi-lhe imputado na cruz, onde ele foi feito pecado por nós. Mas a oferta de manjares não é uma figura de Cristo tomando sobre si o pecado. Prefigura-o na sua vida perfeita aqui na terra. Uma vida em que sofreu, sem dúvida, mas não como aquele que leva sobre si o pecado. Não como substituto, nem como sofrendo às mãos de Deus. Convém distinguir isto claramente. Nem no holocausto, nem na oferta de manjares, se prefigura Cristo levando sobre si o pecado. O irmão está enfatizando bastante isso aqui, né? Nesta vemo-lo vivendo, e naquele vemo-lo morrendo na cruz. Mas em nenhuma destas ofertas existe a questão de imputar o pecado, nem de suportar a ira de Deus por causa do pecado. Em resumo,
Apresentar Cristo como o substituto do pecador em qualquer lugar, a não ser na cruz, é privar a sua vida de toda a sua beleza divina e excelência, e deslocar inteiramente a cruz. Além disso, isto envolveria em confusão irremediável as figuras do livro de Levítico. Algum irmão quer fazer algum comentário? Renan colocou até aqui, a Salmos 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Colocou no chat aqui. Vou dar uma lida nisso aqui. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4. Esta passagem é muito importante, visto que apresenta o bendito Senhor como filho de Deus e filho do homem. Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Que precioso testemunho. Quero advertir o leitor que nunca poderá ser escrupuloso demais em referência à verdade essencial da pessoa do seu Jesus Cristo e suas relações. Tudo que não tiver esta verdade por base não pode receber a sanção de Deus. A pessoa de Cristo é o centro vivo e divino ao redor do qual o Espírito Santo exerce toda a sua atividade. Deixar escapar a verdade a este respeito e, à semelhança de um barco que parte às amarras e é levado sem leme ou bússola sobre a turbulenta imensidade líquida, vós correreis o perigo iminente de vos despedaçardes contra as rochas do arianismo, da infidelidade ou do ateísmo. É um risco que qualquer pessoa, falando aqui nas minhas palavras, pode acabar incorrendo, né? Se não tiver essa luz de Deus a respeito desse ensinamento sobre a pessoa do Senhor. Pode acabar incorrendo nesses erros. Duvidai da eterna filiação de Cristo, duvidai da sua divindade ou da sua humanidade e contaminada, e tereis aberto as comportas à corrente do erro mortal. Ninguém julgue, nem por um momento, que isto é apenas um assunto para ser discutido entre teólogos, uma questão curiosa, um mistério abstrato ou um ponto sobre o qual podemos legalmente discordar. Não, é uma verdade essencial e basilar para ser retida na energia do Espírito Santo e mantida a todo custo. Na verdade, para ser confessada em todas as circunstâncias, sejam quais forem,
as consequências. Dá uma olhadinha aqui rápido. Esse tópico aqui ele é um pouco grande, mas acho que dá para a gente encerrar ele, né? Fechar ele aqui até o horário aqui, dele todo, até chegar ao próximo ponto. O que nós precisamos é receber simplesmente em nossos corações, pela graça do Espírito Santo, a revelação que o Pai faz do Filho. E então as nossas almas serão eficazmente preservadas das ciladas do inimigo, seja qual for a forma que elas tomarem. O inimigo pode cobrir plausivelmente as armadilhas do arianismo ou socinianismo, com a erva e as folhas de um atrativo e plausível sistema de interpretação. Mas o coração piedoso descobre imediatamente o que este sistema pretende fazer de aquele bendito Senhor, a quem tudo deve e onde ele pretende colocá-lo. E não encontra dificuldade em o remeter ao lugar de onde veio. Podemos muito bem dispensar as teorias humanas, mas não podemos prescindir de Cristo, o Cristo de Deus, o Cristo das afeições de Deus, o Cristo dos desígnios de Deus, o Cristo da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, uma pessoa distinta da Trindade gloriosa, Deus manifestado em carne, Deus sobre todas as coisas, bendito eternamente, tomou um corpo que era inerente e divinamente puro, santo e sem possibilidade de contrair mancha, absolutamente isento de toda a semente, princípio de pecado e mortalidade. A humanidade de Cristo era tal que ele podia, a todo momento, tanto quanto lhe dizia pessoalmente, quanto lhe dizia pessoalmente respeito, voltar para o céu, de onde tinha vindo e ao qual pertencia. Dizendo isto, não me refiro aos desígnios eternos do amor redentor ou do amor inalterável do coração de Jesus. O seu amor por Deus, o seu amor pelos eleitos de Deus, ou da obra que era necessária para ratificar o concerto eterno de Deus com a semente de Abraão e toda a criação. As próprias palavras de Cristo ensinam-nos que convinha que padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia. Lucas 24, 46. Era necessário que sofresse para a perfeita manifestação e pleno cumprimento do grande mistério da redenção. Era seu clemente propósito trazer muitos filhos à glória. Não queria ficar só. E, portanto, ele, como o grão de trigo, devia cair na terra e morrer. Quanto melhor compreendermos a verdade da sua pessoa, tanto melhor compreenderemos a graça da sua obra. Quando o apóstolo fala de Cristo, como havendo sido consagrado pelas aflições, considera-o como o príncipe da nossa salvação, Hebreus 2:10, e não como o Filho eterno, que pelo que diz, respeito à sua própria pessoa e natureza, era divinamente perfeito, sem que fosse possível acrescentar alguma coisa ao que ele era. Assim também, quando o próprio Senhor diz:
Eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Lucas 13, 22. Refere-se ao fato, refere-se ao fato de ser consumado no poder da ressurreição como o consumador de toda a obra da redenção. Tanto quanto lhe dizia a respeito, ele podia dizer, até mesmo ao sair do jardim do Getsêmani: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim como convém, que dizem que assim convém que aconteça? Mateus 26, 53 e 54. É bom que a alma seja esclarecida acerca disto. É bom ter uma compreensão divina da harmonia que existe entre aquelas passagens das Escrituras que apresentam Cristo na dignidade essencial da sua pessoa e pureza da sua natureza, e aquelas que o apresentam em relação com o seu povo e cumprindo a grande obra da redenção. Por vezes encontramos estes dois aspectos ligados na mesma passagem, como em Hebreus 5, versículo 8 a 9. Ainda ligados na mesma passagem, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Devemos, contudo, lembrar que nenhuma destas relações em que Cristo entrou voluntariamente, quer como expressão do amor divino para com o mundo perdido, quer como o servo dos desígnios divinos, podia de modo algum interferir com a pureza essencial, a excelência e a glória da sua pessoa. O Espírito Santo desceu sobre a Virgem e a virtude do Altíssimo cobriu com a sua sombra, pelo que também o santo que dela nasceu foi chamado Filho de Deus. Magnífica revelação do mistério da humanidade pura e perfeita de Cristo, o grande antítipo da flor de farinha amassada com azeite. Deixai-me observar que entre a humanidade como se vê no Senhor Jesus Cristo e a humanidade em nós, não pode haver união. Aquilo que é puro nunca pode ligar-se àquilo que é impuro. Aquilo que é incorruptível nunca pode unir-se ao que é corruptível. O espiritual e o carnal, o celestial e o terrestre, nunca podem combinar-se. Portanto, segue-se que a encarnação não foi, como alguns têm tentado ensinar-nos, Cristo tomando a nossa natureza decaída em união consigo mesmo. Se tivesse feito isto, a morte da cruz não teria sido necessária. Ele não necessitava, nesse caso, angustiar-se, até que se cumprisse o batismo. Não havia necessidade de o grão de trigo cair na terra e morrer. Isto é um ponto de grande importância. A mente espiritual deve ponderar atentamente este fato. Cristo não podia, de modo algum, tomar a natureza humana pecaminosa em união consigo. Ouve o que o anjo disse a José no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o ave nelas está o Deve que ser o que ela. nela está gerado é do Espírito Santo.
faltou aqui aqui parece um A, né? Mas não é não. O que nela está gerado é do Espírito Santo. Obrigado, amor. Veja-se como a sensibilidade natural de José, assim como a piedosa ignorância de Maria, dão ocasião a uma revelação mais completa do santo mistério da humanidade de Cristo, e como contribuem também para proteger essa humanidade contra todos os ataques blasfemos do inimigo. Como é então que os crentes são unidos a Cristo? É na encarnação ou na ressurreição? Na ressurreição, certamente. Como é que isto se prova? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Deste lado da morte não podia haver união entre Cristo e o seu povo. É no poder de uma nova vida que os crentes são unidos a Cristo. Eles estavam mortos em pecado. E ele, em perfeita graça, desceu e, apesar de puro e imaculado em si próprio, foi feito pecado. Morreu para o pecado. Tirou-o, ressuscitou triunfante sobre ele e, na ressurreição, tornou-se a cabeça de uma nova raça. Adão era a cabeça da velha criação, que caiu com ele. Cristo, pela sua morte, pôs-se a si próprio sob todo o peso da condição do seu povo. E, havendo satisfeito tudo que era contra eles, ressuscitou vitorioso sobre tudo e levou-os consigo para a nova criação, da qual ele é o centro e chefe glorioso. Por isso lemos, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, 1 Coríntios 6,17. Está chegando já aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Poderíamos multiplicar as passagens, porém, as que produzimos são amplamente suficientes para provar que não foi na encarnação, mas na morte que Cristo tomou uma posição na qual o seu povo pôde ser vivificado com ele. Isto parece insignificante ao leitor. Examine-o à luz da Escritura. Pense todas as consequências. Considere-o em relação com a pessoa de Cristo, com a sua vida e com a sua morte, com a nossa condição, por natureza, na velha criação, e o nosso lugar, por misericórdia, na nova. Considere-o assim, e estou persuadido que não voltará a considerá-lo como um assunto de pouca importância. De uma coisa, pelo menos, pode o leitor estar certo que o autor destas páginas não escreveria uma simples linha para provar este ponto, se não o considerasse pleno dos mais importantes resultados. O conjunto da revelação divina está unido de tal maneira e tão bem ajustado pela mão do Espírito Santo. É tão consistente em todas as suas partes, que se uma verdade é alterada, todo o seu arco é prejudicado. Esta consideração deveria bastar para produzir na mente de todo cristão uma santa atitude de precaução, a fim de evitar que, por qualquer golpe rude, ele possa prejudicar a beleza da
superestrutura, ele possa prejudicar a beleza da superestrutura. Cada pedra deve ser deixada no seu lugar, divinamente marcado. E a verdade acerca da pessoa de Cristo é incontestavelmente a pedra principal da abóbada. Abóbada. Então, para a próxima reunião, a gente vê aqui esse assunto, a flor de farinha sobre a qual deitarás azeite. Quem quiser ver o restante aqui dessas leituras no canal Só Vale Se For Verdade, pode acionar lá o canal e ver nas gravações. Então a gente encerra aqui. Jefferson, você poderia agradecer, Jefferson?